Out of home é uma expressão inglesa que significa fora de casa. A mídia out of home, ou mídia exterior, tem suas origens no Egito Antigo há milhares de anos, com as inscrições de leis e tratados públicos em obeliscos. Na Roma Antiga, mensagens de compra e venda de produtos eram escritas com carvão em murais externos. No século X surgem os cartazes com xilogravura e no século XX ocorre a consolidação do outdoor. A primeira empresa especializada em outdoors no Brasil foi a Publix. Criada em 1929, teve entre seus fundadores uma pioneira da publicidade no Brasil, Marta Paturã de Oliveira. Nesse período, os outdoors eram artesanais, pequenos, ovais e inseridos em postes. Com o tempo, eles passaram a ser maiores, impressos e se tornaram uma das principais formas de mídia out of home. Uma das mídias mais antigas do mundo, né? Se a gente for considerar, já desde a época pré-histórica dos desenhos rupestres, os antropólogos dizem, não, eles estavam representando o que estava acontecendo, a gente pode achar que era o caçador querendo fazer publicidade dele mesmo e mostrar o tamanho do dinossauro que ele tinha acabado de caçar, né? Depois ela foi evoluindo de lambe-lambe, depois outdoor, painéis, para hoje o que a gente tem, que é uma mídia totalmente digitalizada, inserida dentro do contexto digital. Quando se fala em out of home, se vem logo na cabeça outdoor, né? E não seria diferente. O mercado hoje, o maior mercado mundial é o mercado americano, e no mercado americano a predominância é o grande formato, né? Onde você tem telas de backlight, frontlight, e ainda prestam um enorme serviço, obviamente, para esses locais. Mas o mais importante desses grandes formatos, que incluem, além de outdoor, em penas de prédios, formatos diferentes, é que eles estão se adaptando à característica de cada região. Então, uma coisa é você imaginar a Times Square com seus luminosos, é típico americano, você tem a mídia e você tem aquilo influenciando o jeito de ver das pessoas e as pessoas também influenciando o jeito de se fazer a mídia. Então, quando você tem essa leitura correta, o poder é muito maior, né? Em outras cidades europeias, o que prevalece já são formatos de imobiliário urbano, onde você tem uma preservação do espírito arquitetônico, todo o layout cultural preservado daquelas regiões e através de imobiliários modernos, que passam desde lixeiras, relógios, abrigos, bicicletários, que complementam a cidade, você tem uma propaganda muito mais integrada com aquele lifestyle local, né? É uma história interessante e ela é de um passado não longo, passado curto, mas ela dá para dividir aí o que era antes da Lei Cidade Limpa e o que veio depois, né? Então, um pouco antes da lei, era um mercado que estava ficando meio confuso, meio exagerado, né? Com um uso não muito criterioso das cidades, né? da exploração desse meio. E até que acho que houve um exagero, né? A gente se afastou um pouco da tendência mundial, houve acho que um exagero dessa procura por mais pontos, mais dinheiro, e veio a Lei Cidade Limpa, que criou um momento de ruptura, né? Bom e ruim. Ruim para algumas empresas não aguentaram, né? Porque de repente você não podia mais fazer mídia em São Paulo. E São Paulo sempre foi aí o motor da mídia, né? Que explodia para fora, né? De outras praças, mas São Paulo ficou sem poder. Então algumas empresas não aguentaram e acabaram ficando pelo caminho. Mas ajudou muito você a repensar que modelo você queria de mídia para o futuro. A regulação ela é municipal, né? Então você tem situações diferentes de acordo com cada cidade. Aqui em São Paulo, acho que o caso mais emblemático foi a Lei Cidade Limpa, que realmente fez uma revolução na mídia e que na época todo mundo falava morreu, a mídia era fome, e na verdade acabou sendo um impulso para a modernização e para a profissionalização do meio, porque você começou realmente a ter outros tipos de soluções mais modernas e mais inseridas no contexto urbano, para continuar tendo essa mídia que se comunica tanto com as pessoas, que cada vez mais as pessoas estão fora de casa, né? Então ela é uma mídia bastante importante. Nós somos uma empresa de mídia,
mas não só uma mídia out of home, mas queremos ser uma mídia on the go, ou seja, que impacte de forma mais ampla, com tecnologias disponíveis. E a gente quer, de fato, fazer diferença na vida das pessoas que estão se locomovendo. A gente quer dar uma experiência mais fã, mais legal para essas pessoas que estão se locomovendo. Então, interatividade calma, para a gente tornar isso mais fã, a gente precisa de ajuda dessas pessoas. Como que a gente vai interagir com elas? Então, é um conceito que surge através do entendimento de integrar as pessoas através do nosso equipamento, do nosso mobiliário. Então, são pessoas, o local, com o entendimento local, e as marcas, que são quem, no final das contas, nos ajudam a colocar essas ideias de pé. Você hoje está entregando para os dois lados, né? Você, como cidadão, você tem uma relação muito mais íntima com a mídia, porque a gente brinca, né? É difícil definir essa mídia, porque ela é o teu companheiro de viagem no aeroporto, ela dá o voo que você vai pegar, né? Ela está na rua com você, no abrigo do ônibus te esperando, ela te informa da vacina na rua, no relógio, ela está no elevador, você consegue se atualizar do 0 ao 15º andar, se o dólar subiu, se a bolsa caiu. Então, é uma mídia hoje que faz parte do seu dia a dia, né? Está muito mais presente, né? Com muito mais informação. Eu acho que o Out of Home já está sendo e vai ser cada vez mais um dos maiores parceiros para as cidades e para a conectividade das pessoas com a cidade. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, você poderia ter um totem interativo em que você poderia marcar consultas com o SUS, fazer um BO, teve um acidente, em vez de você chamar a polícia, você já vai no totem e você faz a conexão, já faz o seu BO automático, botão de pânico, conexão com câmeras de segurança junto com a cidade. As cidades estão caminhando para isso, né, também dentro do próprio modal de transporte, né, esses sistemas de compartilhamento de bicicletas ou de carros elétricos, eles requerem uma infraestrutura bastante grande, né, e o auxílio de publicidade para ajudar a financiar essa infraestrutura é algo que é interessante tanto para as cidades como para os cidadãos. Pesquisas e métricas sempre foi um calcanhar de Aquiles para o meio out of home. Principalmente no Brasil, a venda ainda era muito empírica. Ou seja, basicamente, você tinha o local, a localização, a avenida, e você vendia por acreditar que aquela avenida trazia um fluxo grande de pessoas, uma alta visibilidade. Em cidades do interior do Brasil, isso é muito mais evidente, muito mais palpável. Só que as grandes cidades, as grandes capitais, principalmente, você tem avenidas, eixos que são importantíssimos e muitas vezes não eram contemplados no planejamento dessa mídia. Em 2018, a gente lançou, a Ótima foi pioneira, em conjunto com as outras duas principais empresas do setor, nós trouxemos uma pesquisa inédita chamada Mapa OH. Uma das grandes modernizações que o setor sofreu esse ano especificamente foi que em março se lançou o Mapa OH, que é a primeira pesquisa de métricas de audiência do meio out of home que o Brasil tem. Foi um trabalho conjunto da Clear Channel, da JCDecaux e da Ótima, e é uma das pesquisas mais modernas que existem para medir a audiência de mídia exterior, feita através de dados de fluxo de pessoas, de telefonia celular, que consegue medir não só quantas pessoas estão assistindo, mas a capacidade que elas têm de olhar através de cada um dos ângulos, de cada um dos ativos. Isso permitiu que, por exemplo, as agências hoje conseguem ter uma medição de GRP e de TRP, que é a medição que eles usam para calcular impacto de cobertura e frequência de televisão, também para mídia out of home. E com todas essas pesquisas, o que a gente tem visto é enorme potencial que essa mídia tem. Uma das coisas que a gente sempre brinca é você estar parado no trânsito, diferente do que acontece no seu telefone, você não pode dar skip numa mídia que tá na rua, né? Então, ela realmente tem uma capacidade bem grande de atrair atenção. Ela é informativa também, então você tem uma mescla de informação e publicidade que também gera mais atenção. Olha, nos últimos 2, 3 anos, a curva é muito grande, mais para cima, né? Dados de pesquisa, né? De penetração, que a gente chama. Se você olhar 2017 contra 16,
crescimento. Você pega pesquisas da Singular, do PMV, que mostram como os clientes estão olhando para isso. 2016 era a 6ª mídia, 2018 é a 3ª em importância, a televisão, online e a gente. Então, já voltou ao dia a dia das grandes marcas, dos grandes produtos, fazer parte desse investimento no out of home, porque realmente a resposta vem. O mercado out of home, desde 2013, quando basicamente houve o relançamento da maior praça de São Paulo, né, a maior praça do Brasil, que foi São Paulo, com o surgimento da Ótima, com o mobiliário urbano, abrigos de ônibus e dos relógios, ele saiu de mais ou menos 1,5 de share. E esse ano foi divulgada uma nova pesquisa entre o Meio Mensagem e o SEMP, desenvolvida entre essas duas empresas, que deu conta que o OH já atingiu em torno de 8% de share do total de mídia no Brasil. São números já que demonstram a força do setor, a expressividade do setor e a compreensão do setor publicitário, das agências, do mercado como um todo, de que você não consegue fazer mais um planejamento sem considerar esse tempo em locomoção das pessoas, né? Então, mídia out of home precisa estar no planejamento. Na minha opinião, ela perde um pouco da referência do que ela já foi. Demonstrou mais as fachadas, os monumentos, ficou uma cidade limpa. Acho que se continua até hoje, acho que fez bem para a imagem da cidade, né? Quanto mais outdoor, mais informação, melhor. É uma referência para a modalidade. Outdoor, além de ele ajudar a dar informação, ele ajuda a destacar, né, as coisas, os produtos, as lojas, eu acho muito bom. Eu olho para anúncio no ponto, essas que marca a temperatura na rua, eu sempre costumo olhar. Informações, eu presto atenção no horário, na temperatura, em tudo. Não sei se as pessoas consumiriam muita informação nessas telas nas ruas. Às vezes você não lê uma revista, não vê na internet ou no jornal, mas você acaba vendo, se deparando de frente com ela na televisão ou na rua. Mas que essas campanhas do governo, campanha de marketing, de novas propostas, novas campanhas, assim, dariam mais certo, sim. Múltiplas telas, painéis digitais, holografias. O outdoor convencional tem perdido espaço diante do avanço tecnológico e de algumas restrições à publicidade exterior. Nesse cenário, surgem novas formas de expor conteúdo fora de casa. Com a chamada mídia digital out of home, é possível explorar recursos interativos, diversos e atraentes para um público cada vez mais conectado. As pessoas que veem os anúncios hoje, muitas vezes elas vêm numa velocidade diferente, a atenção dela, o olhar delas é um olhar diferente. Então, se a mídia não for capaz de falar uma linguagem mais digital, se a mídia não for capaz de se emprestar, que eu gosto de dizer bastante essa frase, mais do que nós digitalizarmos as telas, a gente precisa tomar posse de atributos digitais. O que é isso? São atributos que consideram a instantaneidade, ou seja, eu preciso ser relevante, preciso ser instantâneo. Outro atributo importante é eu ser de fácil compreensão, precisa ser uma mensagem rápida, com uma linguagem contemporânea. Então, quando eu começo a colocar esses atributos junto com essa tecnologia, eu atendo um público que cada vez mais está habituado a falar a linguagem digital. Eu acho que é uma das mídias que mais está se beneficiando dessa digitalização. Você tem hoje, por exemplo, o relógio que nós temos na cidade do Rio de Janeiro, eu sempre brinco e digo que ele é um grande celular de 2 metros quadrados, porque ele está conectado online, então ele tem a mesma rapidez de atualização que teria uma mídia no telefone celular, só que com um impacto muito maior para várias pessoas. Você consegue oferecer serviços também para a população de Wi-Fi, de beacons, de conexão com determinados aplicativos. Existem hoje, nós temos parcerias com empresas de mobile, então o anunciante pode fazer uma campanha no out of home que depois é retargeteada para o mobile de acordo com determinadas especificações do público-alvo que ele quer atingir. Então é uma mídia que está ficando cada vez mais multitela, a gente fala que ela é muito online e ela consegue ter uma característica que é muito única do out of home, que ela é uma mídia tanto de massa
como pode ser uma mídia fragmentada. A tecnologia, né, vem ajudando muito essa mídia, né? O impacto dela é até surpreendente, porque se você imaginar que recentemente era um cartaz analógico, né, folha de papel grudado numa chapa, não se imaginou essa transformação tão rápida. Mas hoje, provavelmente deve ser um dos meios mais tecnológicos que tem, porque você não tem limite para isso, né? Você vai estar cada vez mais usando, né, as possibilidades. Então aí é sem fim, você tem chance de... Porque as telas são cada vez maiores, melhores, com mais recurso, interatividade total. Então essa mídia que era basicamente fixa, dura, ela é uma grande tela na rua. A gente cada vez mais troca a palavra de faces, né, que seria por telas. Cada vez mais vai se caminhar para isso, né? Depende só do modelo de negócio, do preço, mas que é inevitável você ir mudando para a tela, sim. A gente, por exemplo, na Clear, a gente fez uma campanha recente com a Gol. A Gol é geolocalizada justamente através dessa tecnologia e através da atualização das condições do trânsito, dependendo de cada relógio, onde que ele estava, dizia exatamente qual era a distância para o aeroporto, né? E aí falava de quais voos estariam mais próximos. Existia uma campanha também, por exemplo, em Londres, que foi bastante marcante, num painel na Piccadilly Circus, em que cada vez que passava um avião da British Airways, eles estavam coordenados e dizia: esse aqui é o voo British Airways, número 123, viajando para Londres. Como os displays digitais, os displays estáticos que nós chamamos, eles possuem uma visibilidade 24/7, né? Então todos os dias da semana, todas as semanas por ano, ele está lá, ele está prestando um serviço. O que nós fazemos hoje é termos o entendimento de uma grade de programação anual, o entendimento, a compreensão do que acontece durante o ano de mais relevante naquela cidade. E em pílulas nós vamos planejando em que momento entra essa comunicação para engajar as pessoas, né? Seja um evento, seja uma questão de cunho social, etc. Então a gente já planeja anualmente quais serão isso. A partir desse entendimento, desse planejamento, a gente tem um ecossistema de parceiros, de produtores de conteúdos, de influências digitais, que a gente tenta estar do nosso lado para nos alimentar e sempre continuando a conversa nos meios digitais, seja nas mídias sociais ou em outros canais, né? Os meios que podem fazer isso têm sempre algum suporte de alguma agência de notícia, alguém que te forneça isso. Então, você tem mais, nesse caso, os meios indoor, né? Elevadores, shoppings, que você tem mais tempo para ler. Então, no elevador lá, né, esperando ou parando de andar, você consegue. Então, eles têm ligações com agências de notícias ou com quem fornece conteúdo e misturam com isso o lado comercial da comunicação. Então é um casado, como se fosse uma mini televisão, né, que te dá lá as grandes manchetes do dia e também te oferece com isso os grandes lançamentos, os grandes produtos no mercado. Um dos grandes desafios que a mídia exterior hoje tem é a criação de conteúdo específico. Acho que justamente é algo em que nós, juntamente com as agências e os clientes, temos um trabalho grande para ser feito. Hoje em dia, infelizmente, ainda tem muito material de Out of Home que é uma adaptação de outras mídias. E a palavra adaptação para a mídia Out of Home ela é muito ruim. Porque como ela é uma mídia que tem características muito específicas, a adaptação normalmente ela não consegue aproveitar todo o potencial que essa mídia tem. Então, por exemplo, a geolocalização, de você conseguir falar com algo muito específico, ou de você ter frases muito grandes, você ter cores que não têm contraste, né? Nós temos nossos ativos no Rio, o Rio é uma cidade super iluminada, então o contraste de cor é uma coisa importante, porque senão realmente você não consegue captar toda a mensagem. Pela primeira vez,
Os termômetros de rua ganharam um painel que interagia com o clima. Quando a temperatura caía, a menina se encolhia, revelando o pedido de doação. Assim, quanto mais frio, mais pessoas eram impactadas. As pessoas cada vez mais estão em movimento, cada vez mais estão olhando para a pequena tela, né? Como que a gente chama a atenção dessa pessoa com a nossa mídia e vice-versa? Acho que foi através desse desafio que a gente começou a pensar. Hoje aqui na Ótima a gente tem um programa que a gente pode dizer sem dúvida nenhuma que é um dos mais ambiciosos do Brasil, que a gente passou com os nossos equipamentos na rua de São Paulo. São mais de 22 mil equipamentos administrados. A gente passou a instalar uma infraestrutura de internet das coisas. No primeiro estágio, um pacote de sensores básicos, de sensores de presença. Depois a gente começou a enriquecer esses dados com entendimento de gênero, então quem são homens, são mulheres, que hora do dia estão mais nos abrigos, que devices mobile essas pessoas usam, porque através da tecnologia de Wi-Fi Tracker você consegue identificar que mobile essas pessoas estão utilizando. Então quando você começa a ter essa massa de dados e através dessa massa de dados trabalhar para gerar insight de programação, isso faz com que hoje eu não só saiba quem são as pessoas que eu quero impactar naquele local, como também saiba qual horário do dia eu consigo impactar melhor. O uso do celular é uma coisa que só está ajudando, porque você tem aí uma combinação importante, né, de plataformas. Porque você pode estar até usando no Out of Home mensagem celular, né? A gente já fez campanhas com tweets, né, ao vivo. Você pode estar, quando clique no seu celular, você consegue levar a pessoa, saber quem viu lá para a loja que foi. Então, esse casamento vai ser cada vez mais intenso, porque são possibilidades que vão andar cada vez mais em conjunto. A gente na Clear Channel tem parceria com 2 empresas de mobile, então a gente consegue fazer o que se chama de push notification. Então a pessoa passa no nosso relógio, no nosso ativo, e logo depois ela recebe uma reconfirmação daquela mensagem que ela viu, um reforço daquela mensagem que ela viu. Nós também temos um Wi-Fi que ele pode ser patrocinado, então você pode assegurar que o consumidor está vendo a sua mensagem para poder ter acesso àquele serviço do Wi-Fi gratuito. A integração da mídia OH com as mídias digitais, ela ocorre quase que organicamente. Veja você que um dos importantes atributos, uma das importantes referências da Ótima foi a elaboração de projetos especiais. O que é isso? São projetos que associam algum tipo de experiência na rua. Seja você sentir uma nova fragrância, seja você experimentar um produto que está sendo lançado, ou viver uma experiência mesmo, né? Tem um case muito bacana que a gente promoveu uma campanha do UFC, onde a nossa caixa publicitária virou uma máquina de soco. Ao socar a caixa, tinha um medidor de força, de potência. A depender de qual força você atingisse, você gerava tweets instantaneamente. Você integrava aquilo, gerava número de tweets para torcer para o lutador que você gostaria de torcer naquela luta. Os painéis aqui do Buzz Station aqui. Então o cara pode vir dar um soco, pode vir dar um apoio para o Vitor ou para o Dan Henderson. Eu acho que quem não estava para ainda do evento do dia 7 de novembro, tem uma forma bacana, eu acho, de saber da luta de uma maneira legal, divertida. Eu acredito que nos próximos 5 anos, nem acho que vai ser 10, acho que nos próximos 5 anos, muito provavelmente ela vai estar entre as 3 maiores mídias no mundo inteiro, justamente por essa digitalização e essa interação que ela tem, tanto com as mídias digitais como com as cidades. A gente vê cada vez mais prefeituras de grandes cidades preocupadas com essa conexão com o seu cidadão, e eu acho que a mídia Out of Home, ela tem um papel enorme aí, e cada vez mais você tem uma fragmentação de comunicação e de público, que os clientes precisam assegurar que eles consigam ter esse balanço entre a mídia de massa e a mídia fragmentada. Eu acredito que a mídia Out of Home é a que melhor entrega isso. A mídia Out of Home movimenta bilhões de reais por ano no Brasil e é uma das formas de publicidade que mais tem crescido nos últimos tempos.
Mesmo com algumas restrições à mídia exterior, ela está em toda parte. Veículos, pontos de ônibus, lojas, centros comerciais e até elevadores residenciais. Prova de que basta dar um passo fora de casa para ser atingido por ela.